Eu quero comentar, resumidamente, episódio por episódio, o evento que fizemos na Global Data. Para quem não sabe do que estamos a falar, passa no canal da Global Data primeiro, porque aquilo que eu vou dizer tem spoiler. Tens o episódio 1, o episódio 2 e acabou de sair o episódio 3. Na primeira eliminatória, porque a primeira eliminatória foram os dois participantes, o Lucas e o Executável, que está ali. Foi o dia todo, foi uma sexta-feira, começou às 10 da manhã, quer dizer, para mim começou às 8, que eu às 8 já lá estava, não é? Mas começou às 10 da manhã e acabou, não me lembro a que horas, mas fim de tarde, 6, 5 e meia, 6 e meia, por aí. A primeira eliminatória foi o dia todo. A segunda, portanto, dos dois passou um para a segunda. Na segunda eliminatória, a segunda eliminatória foi sábado de manhã, começou mais ou menos à mesma hora, mas à hora do almoço já tínhamos um vencedor. E depois sábado à tarde foi a final. Isto tinha que ser em 2 dias e, portanto, teve que ficar dividido assim. E eu planeei os desafios propositadamente para a primeira eliminatória demorar mais tempo. Mal eles começaram, a primeira coisa que eles fizeram, estou a ver que a caixa estava tapada, eles não sabiam sequer que iam montar o PC. E então, o primeiro desafio, só vale mesmo um pontinho, é só aquela coisinha para quebrar o gelo, eles tinham que tocar na caixa e adivinhar qual é a caixa. Que era a 216 da Lian Li. E entretanto, é aquele efeito de surpresa, porque eu já não lembro qual dos dois comentou, que ideal, já estão aqui as máquinas prontinhas, eu já me estava a rir para dentro, estão prontinhas, estão, faças à vida. Eles tiveram que montar o PC e eu dei-lhes 45 minutos para montar o PC, que é praticamente impossível, principalmente sob tensão, não é? O que estava planeado é eles terem 1h30 para montar o PC. Ao fim de 45 minutos foi feita uma pausa, fui-me meter com eles e não sei o quê, só que eu disse-lhes 45 minutos que é para eles andarem a galgar, para eles correrem, tipo, eu preciso, o PC tem que estar montado. Ao fim de 45 minutos, ponto de situação e não sei o quê, óbvio que nenhum dos PCs estava montado, mas o do Lucas estava, ele andou rápido, ele até andou rápido, o Lucas. E depois, desde mais 45 minutos, aqui tinha uma armadilha, começou logo com uma armadilha. E nesta imagem vê-se bem, aqui na caixa, estão a ver aqui onde prende o espelho da motherboard? É uma característica específica desta caixa, que aquilo dá para inverter. 216. Estão a ver aqui nesta imagem que tem este espaço aqui em cima? Olhem como é que estava aqui. O espaço estava em baixo. O que eu fiz foi simplesmente inverter esta parte, porque esta caixa, se reparares aqui, para cada sítio do standoff tem 2 buracos, um mais acima e um mais em baixo. Ela vem pré-definida com a posição mais em baixo, mas tu podes pôr na posição mais em cima. E o Lucas deixou a motherboard quase para o fim. O Executável começou logo a montar a motherboard, quase no início. Não sei se foi a primeira coisa, mas foi quase. A única coisa que eles não tiveram que instalar foi o processador. Porque com o stress, com a cena estarem a ser filmados e não sei o quê, para evitar que algum acidente acontecesse nos pinos com os nervos, eu instalei os processadores antes. O resto eles tiveram que pôr tudo. O que o Executável fez foi que caiu direitinho na armadilha. Eu não vou pôr som porque isto tem bué da música e depois é cortado no VOD. O Executável, estava ia instalar a motherboard e a motherboard não alinhava com o espelho. Então o que ele fez foi andar a remover todos os standoffs, quando a única coisa que era preciso era inverter o espelho ali atrás. Coisa que o Lucas fez. E aqui, estão a ver que o Lucas está a meter a motherboard, ele desistiu. Ele deve ter visto qualquer coisa ali que não estava bem. Ele deixou a motherboard, montou o resto. Depois ao fim é que foi à motherboard. E quando foi à motherboard, já foi mesmo no fim, e ele, peraí, isto está ao contrário. Então ele rodou a parte de trás. O Executável ficou a olhar para ele com cara de burro. Foda-se, não caí que nem um patinho. É daquelas coisas, com o tempo tu consegues-te a perceber, se for com calma, porque tu vês, ora bem, se tem 2 buracos para cada posição, quer dizer que a motherboard pode ir mais para cima ou mais para baixo. Mas o espelho só tem uma posição, portanto, por exclusão de hipóteses, mesmo que a pessoa não saiba, significa que tem que rodar a parte do espelho, não é? O Executável não tinha o PC montado. Na hora do almoço ele não tinha o PC montado.
Isso foi montado, foi acabado de montar por mim. Enquanto eles foram almoçar, eu fiquei acabado de montar o PC. Entretanto, um dos técnicos veio ajudar. Ótimo, que assim ainda consegui almoçar. Pá, em 20 minutos, mas consegui almoçar. Depois, à tarde, eles tiveram 3 desafios. Aqui já era afinação à unha. O primeiro desafio, não sei se foi exatamente por esta ordem, mas o primeiro desafio que eles tinham, isto era um Ryzen 7900X com memória com DDR5 6000 de perfil, e o primeiro desafio que eu dei foi tentar ter a maior aqui passámos já para um nível acima, logo de gás, não é? Eles tinham que ter a maior velocidade de leitura possível na memória, mas eram 2 desafios diferenciados. O primeiro, aqui não tinha armadilha, era só afinar a memória para ter a maior velocidade de leitura possível, e depois, a seguir outro desafio, a menor latência possível. E claro que é um bocadinho traiçoeiro, porque aqui não sei qual destes era, desta filmagem qual dos dois era. Se repararem aqui, a memória está a 6400 e a leitura é muito baixa, dá 78.000. O que contribui bué é que o controlador de memória passa para metade da velocidade. Então, se queres ganhar velocidade, aumentar só a frequência normalmente não é a melhor estratégia. Depois, o segundo teste foi só de latência. Por fim, aqui era o score do Superposition. Aqui era só dar calor na placa gráfica. É overclock de placa gráfica aqui, que ganhou o Lucas também. O Lucas rapou os pontos todos aqui. É simplesmente ao ser de placa. Há pequenos truques que, por exemplo, aqui não deu para fazer porque isto estava... Quer dizer, daria para eles fazerem na mesma, para ganhar uns pontinhos extra. Aqueles pequenos truques, que é... o monitor, aquele grande, estava ligado a um splitter, que é para ter imagem no monitor que eles têm à frente e no coisa. Que, by the way, não deu para perceber muito bem, mas o que aconteceu no primeiro dia é que um dos splitters simplesmente deixou de funcionar. Então, neste dia, para ser possível filmar e para o evento continuar a andar, eu tive que tomar uma decisão no momento para conseguir avançar e decidi, vamos pôr a imagem diretamente para o monitor grande. Que isso faz com que houvesse, abrisse mão para abrir-se porta para um pequeno hack, para ganhar pontos ali. Porque ligado através de splitter tinha que estar a 60 Hz. Ali eu não sei com quantos Hz é que eles estavam. Não sei se aquilo fez default para 120 ou 144, não me lembro sequer se eles mudaram. Mas no Superposition, aliás, em qualquer jogo, só que num jogo real a diferença é praticamente imperceptível. Mas se fizeres no Superposition, tu podes estar aí em casa e tu fazes um teste, fazes 2 ou 3 para ter certeza que os pontos são iguais. Imagina que o teu monitor é 165 Hz. Se tu puseres o monitor a 60 Hz, vais ter mais pontos no Superposition, porque a gráfica consegue ter um niquinho mais de desempenho se baixares os Hz do monitor. Eu aposto que pouca gente sabe isto, mas podes fazer o teste. Quantos mais Hz tiver o monitor, menos desempenho tem a placa gráfica. A cena é que isto nunca compensa, porque eu nunca pus isto no YouTube, mas já fiz este teste com diferentes jogos. E se for assim num benchmark sintético, ainda dá diferença. Ainda dá vários pontos percentuais de diferença. Mas depois num jogo, o máximo que eu encontrei foi 1, tal % em vários jogos. Portanto, compensa sempre mais ter mais Hz, não é? Não se questiona. Mas para efeito de benchmark, baixar os Hz do monitor ajuda. E o mais irónico é que avariou a porcaria do splitter, e o splitter tinha sido testado para aí um mês antes, com aqueles 2 monitores, foi testado para aí um mês antes, não foi por mim, e um dia antes da primeira eliminatória, eu fui lá à loja outra vez, retestar o setup, e os 2 splitters estavam a funcionar no dia do evento. Um vai à vida. Depois de acabar o evento, ficámos lá a ver o que era, e simplesmente o splitter morreu, então trocámos para um splitter novo. Olha, shit happens, não é? Segundo episódio, ou melhor, segunda eliminatória, e a primeira coisa que eles tinham que fazer... Isto valia pontos. A primeira coisa que eles tinham que fazer era entrar no Windows. O primeiro a entrar no Windows ganhava pontos. Eles tinham ali as ajudas. Para quem não viu, tem uma coisinha aqui... vocês não estão a ver. Tinha uma cartinha. Uma das ajudas era pedir a minha ajuda.
para eu dar um palpite, eu ia dar um palpite, eles sacrificavam 2 pontos, e outra ajuda também sacrificava 2 pontos, mas era dar time-out de 5 minutos ao adversário. Levantavas a carta, o adversário tinha que sair, tinha que parar o que estava a fazer durante 5 minutos. E eu já não me lembro qual situação foi, e eu pensei para mim, ele está tão ceguinho e tentar fazer aquilo que não se apercebeu que levantava a carta e ganhava automaticamente. Porque era num desafio qualquer que implicava afinações de PC, um dos PCs não estava a dar boot. Que é normal no processo de afinação, não é? Não estava a dar boot e faltava menos de 5 minutos para acabar. E ele não se vai perceber, ele não está a perceber disto. Bastava levantar a carta, automaticamente estava ganho. Porque são 5 minutos timeout, o PC nem sequer liga, o teste nunca iria acontecer. Estava ganho. Eu acho que foi até um inspetor que não se lembrou disto e podia ter ganho automaticamente. Não interessa. O primeiro desafio era entrar no Windows. A cena é, demoraram 42 ou 45 minutos a entrar no Windows, porque eu aqui fiz várias armadilhas, ao mesmo tempo que são todas bué simples, e ao mesmo tempo eu sei que é estressante, porque tipo, o primeiro a entrar no Windows ganha já 2 pontos. Tu queres entrar de gás, não dá tempo, não é? Tu estás ali parado a ver. A primeira reação foi ver se a fonte estava ligada, não é? Não era. O que é que foi feito aqui, de um dia para o outro? Nada mais. Foi desligado o painel frontal do PC, que tu não precisas do painel frontal para ligar, não é? Obrigatoriamente, podes fazer curto ali nos 2 pinos e ele arranca. E depois de arrancar, e depois do PC ligar, não ia dar boot no Windows porque não tinha o SSD. Eu escondi o SSD. Que eles chegaram lá e este bandido, já andava aqui à procura. Eu já tinha percebido que não tinha SSD. E houve um deles que os nervos era tanto que entrou na BIOS e aparecia lá que não tinha nenhum dispositivo. E não se apercebeu à primeira. Depois é que eles andaram aqui de gatas à procura do SSD. Onde é que o SSD estava escondido? Eu meti o SSD dentro da caixa do SSD, não é? Para estar protegido direitinho. E a caixa do SSD estava dentro do saco dos cabos auxiliares da fonte, dentro da caixa da fonte. Portanto, eles tinham que abrir a caixa da fonte e ir ao saco que estava lá dentro, e acabaram por encontrar. Depois dos dois perceberem que faltava o SSD, acabaram por encontrar. A cena é, isto correu como eu estava a prever, porque com a pressa de quereres arrancar já, tipo, tem que ser agora, tu vais avançar por coisas que seriam básicas caso não estivesse a fazer à pressa. Ele ainda se cortou, está aqui a prova do crime. O inspetor ainda se cortou. Eu aqui espicacei-os um bocadinho a fazer perguntas de overclock, o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem. E este desafio era soft. Este desafio era soft. Primeiro para ser algo imprevisível para eles, porque eles estavam a contar que ia ser só coisas entre aspas sérias, e para ser perceptível para quem quer ver isto, seja no YouTube ou num local, mas para perceber claramente o que é que está a acontecer. Eu tentei sempre dar uma pitada de coisas que fossem relativamente simples, para quem não percebe muito hardware, mas quer ver o evento, perceber a lógica. Por exemplo, aquilo de entrar no Windows, qualquer pessoa percebe o que é que eles estão a tentar fazer, não é? E este desafio aqui também foi muito soft e foi um bocado troll. A cena que eles tinham que fazer é que tinham que pôr o RGB todo da mesma cor, arrancar com o Windows. E não tinha armadilha nenhuma. A armadilha foram eles que criaram a armadilha. Porque isto tinha uma board da MSI, a memória RAM da Team Group, o water cooler é da Lian-Li e a caixa é da Lian-Li. O que é que o João aqui fez e a lógica dele estava certa? Eles tinham um tempo limite, não me lembro quanto. A lógica dele estava certa. Ele foi para o OpenRGB, porque o OpenRGB é apenas um software, não é vários. Porque ali tu ias precisar no mínimo do da MSI, no mínimo e no máximo. Tu ias precisar do da MSI, que ainda demora a instalar, porque instala a app, depois de instalar a app tens que ir aos componentes e adicionar os componentes que queres, tens que adicionar o do RGB e depois tens que instalar o software da Lian-Li. O João foi direto para o OpenRGB, só que o OpenRGB não conseguia detectar a memória RAM, que é o que acontece com o OpenRGB, não há garantia que detecte tudo. E então ele perdeu tanto tempo aqui a tentar, porque é aquela cena, tipo, eu já estou a perceber que não está a dar, mas se eu abortar aqui vou ter que começar do zero e já só faltam uns minutos.
Então o que ele decidiu foi, pareceu-me a mim, não é? Eu vou até ao fim a tentar desbloquear o OpenRGB para controlar a memória. O inspetor, isto foi desligado, não é? Acabou o tempo, foi desligado o PC e ele tinha que dar boot. O primeiro boot ele até se assustou, o inspetor, porque as luzes não estavam a mudar. Não estavam numa cor fixa, porque só quando carrega o software é que fica a cor fixa, não é? E ele aqui, olha como estava aqui. E ele ia perder por causa disto. Estão a ver o RGB aqui da Lian-Li? Isto é um bocadinho traiçoeiro. Ele pôs a mesma cor, mas não pôs todos os LEDs. Porque no da Lian-Li tu podes escolher, podes pôr um efeito, não é? Mas podes desligar LEDs. Aqui está meia ventoinha ligada. Dá para fazer isso. E ele, mas isto já está, não está. Tu é que sabes, ainda te falta tempo. Olha, já o ajudei para caralho, que eu disse. Ainda tens mais não sei quantos minutos. E ele conseguiu pôr tudo direitinho. Porque olha aqui, não estava. Mas conseguiu pôr tudo direitinho. Arrancou tudo com o Windows direitinho e ficou vermelhinho. Nenhum deles estava à espera que fosse ter que mexer em RGB. E nenhum deles gosta de mexer em RGB. Próximo desafio. Este desafio era ter aqui nenhum dos dois se safou. Um ganhou, mas nenhum dos dois se safou. O próximo desafio era terem a maior velocidade de memória RAM. Simplesmente a maior velocidade de memória RAM. Era o desafio. Quem tiver maior que logo podia dar empate, não é? E eu tinha a pontuação preparada para empate. Tinha que ter a maior velocidade de memória RAM, ponto. Nenhum dos dois se lembrou da forma mais simples de fazer isso. Qual é o problema dos Ryzen em subir a memória? Não é a memória em si, é o processador. E uma coisa que eles podiam sempre fazer, e eu estava constantemente a relembrar-los ao longo do evento, que eles podiam fazer o que quisessem na BIOS, tirando voltagens, qualquer voltagem, eu tinha que ir confirmar que estava dentro do limite, ok? Mas tirando isso, podiam fazer o que quisessem com voltagens, podiam fazer o que quisessem na BIOS, podiam fazer o que quisessem no sistema operativo, reinstalar o sistema operativo, instalar Linux, instalar o macOS com como é que se chama, fazer um hacking, podiam fazer o que quisessem, inclusivamente podiam desmontar e montar o PC, podiam desencaixar peças, podiam fazer o que quisessem. Eu estava sempre a dizer isso. Porque bastava tirar um pente de memória RAM que iriam conseguir o maior clock. Daquilo que depende do CPU. Porque ao tentar subir a memória, tu tens que saber o que é que estás a fazer para a memória, aguentar o clock mais alto, não é? Óbvio, existem settings que têm que ser aplicados para a memória funcionar a um clock maior. Mas no caso dos Ryzen 7000, e com uma memória que já é 6000 de origem, a primeira barreira que tu vais encontrar não é a memória, é o CPU. E ao tirar um pente de memória consegues colocar mais alto. E eu aqui frisei bem, não me importa, acho que disse 2 vezes, é indiferente qual a velocidade de leitura, ou de escrita, ou latências, não é para correr benchmark, é só ver qual é a velocidade maior. E depois tem que passar num teste de estabilidade do TM5. O João pensou bem, ele pensou mal porque não tirou um pente de memória, mas ele pôs a 6400, mas deu um toque de clock base. A estratégia dele, ele perdeu 2 desafios que tinha a estratégia correta. Opa, foi pena. Houve 2 desafios que ele perdeu por saber demais. Ele tinha a estratégia correta. Ele deu um toquezinho de clock base, porque na cabeça dele eu imagino que foi o seguinte: eu vou pôr a 6400, que ele já sabia que era mais ou menos isso que ia aguentar, aparentemente, não é? E deve ter pensado assim, pois, mas o meu adversário também pode pôr 6400, eu vou dar só um toquezinho de clock base, só para ficar uma gotinha acima. O que aconteceu é que ficou instável, tá? 6403. Ele pôs a 6403. Foi um toquezinho de clock base, a estratégia estava certa. O problema é que deu erros. Não podia dar erros no teste TM5. O inspetor jogou para um seguro, pôs 6200, não me lembro que settings é que ele pôs para lá. E isto foi em fevereiro, em março, não é? E houve uma das alturas que eu disse, essa voltagem é para baixar, tens que baixá-la. Que era o SOC, para proteger o CPU. E ainda ninguém sabia disso. Sabia eu, não é? Mas não interessa. Ele ganhou com 6200. Depois, outro desafio, que era também uma armadilha, e não era. Era o Cinebench com 12 threads. No Cinebench podes marcar quantas threads queres a trabalhar. E o processador era um 7900X.
O 7900X tem 12 núcleos e 24 threads. E eu escolhi 12 threads propositadamente, porque por ser aquele CPU, se fosse o TT950X, eu ia escolher 16 threads. Porque eles podiam, por exemplo, pensar assim, vou desativar uma CCX, com isto graças a isso, vou poder aumentar o clock da outra, porque se ativares uma CCX, tens mais margem de afinação na teoria, não é? Pode ou não o silício reagir bem a isso, mas nem que seja, por exemplo, em temperatura. É uma estratégia que poderiam adotar. No entanto, a melhor forma de fazer isto não é desativar uma CCX, é desativar o SMT, desativar os núcleos virtuais. Porque no Cinebench tu podes marcar a opção 12 threads, mas ele só vai utilizar 12 threads, mesmo que tenhas as 24 ativas, ele só vai utilizar 12. Mas para garantir que ele vai utilizar as melhores 12 threads, que são só os núcleos reais, e não utilizar os núcleos virtuais, que os núcleos virtuais costumam ter mais ou menos 30% dos reais, é desativar o SMT ou manualmente instalar uma aplicação. Eles podiam instalar a aplicação que quisessem, por exemplo o Process Lasso, por exemplo, é um dos mais usados, onde tu podes alocar e arranca juntamente com o Windows. Tu podes dizer, quando esta aplicação abrir, tem que ser utilizado estes núcleos especificamente só. O João fez isso. O inspetor, ele no vídeo até se comeu, disse que aumentou o voltagem, ele fez undervolt. Ele a explicar enganou-se, ele fez undervolt, o que é uma muito boa estratégia, fazer undervolt para o processador ter um boost maior, não é? Menor temperatura ele vai manter um boost mais alto, e depois umas opções de PBO, não sei o quê. O João fez clock fixo, o que é válido aqui, não é? É uma opção bem viável. Não quer dizer que garanta sucesso, mas é uma opção bem viável. Clock fixo, voltagem manual, fixo, não sei o quê, e desligou o SMT. Só que ele fez tudo isso via software, e foi o software que o fodeu. Porque as BIOS demoravam muito tempo a arrancar nesta altura. Ainda, não é? Ainda demora um bocadinho, mas nesta altura demorava um bué. Se calhar foi por isso. Ele fez tudo, utilizou-os todos ficheiros, ele mexeu tudo software, Ryzen Master, fez tudo por software. E há uma parte que ele diz, ei, pá, já me fodi. Ele esqueceu-se de qualquer coisa. Assim que o PC fez reboot, acabou. Perdeu. Ele tinha a estratégia para ganhar, o João. Só que foi à confiança, não fez à unha, não fez na BIOS. O que ele fez, os settings que ele fez, e depois alterou umas merdas no Windows para dar um boostzinho. Mas só o que ele fez, se tivesse feito exclusivamente na BIOS, em vez de andar a fazer combinação de software, mais software do Windows, mais Ryzen Master, não sei o quê, tinha tido sucesso. O inspetor utilizou a estratégia errada, teoricamente errada, mas foi a estratégia, mas foi infalível. Vamos para o terceiro. Esta foi a parte que eu não tinha planeado. Que eu fiz montes de simulações por causa da pontuação. Fiz montes de simulações por causa da pontuação. A única coisa que eu não previ é que 2 iam acabar com 0 pontos. No entanto, eu tinha mini desafios de backup. Simplesmente para ter backup. Um deles era perguntas. Feita esta brincadeira, bem os finalistas, não é? Inspetor em Lucas. Aqui comecei de gás. Aqui o desafio que eles tinham era o que eles deviam querer, não é? Pelo menos o inspetor estava cheio de pujança, não é? Simplesmente, aqui já foi clichê. Aqui simplesmente é quem tiver o maior score de Cinebench. E vale tudo. Vale tudo na BIOS, vale tudo no Windows, vale tudo mexer no PC. Se quiseres pôr uma ventoinha a apontar para qualquer sítio, opá, pendura. Eles tinham abraçadeiras, tinham tudo, tinham o material todo. É o que tu quiser, só não podias estragar nada, não é? Vale tudo. Só que aqui entrou a armadilha. Isto foi de tarde. Esta armadilha eu tive que a preparar na hora do almoço. A armadilha acabou, porque isto foi a outra eliminatória, foi de manhã. Isto foi depois do almoço. Eles saíram, foram comer, todos juntos e felizes, e eu sentei-me nos computadores. O que é que eu fiz? Isto estava com o Windows 11, mas aqui eu instalei o Windows 10. E esta armadilha foi bem pensadinha. E caíram os dois que nem os patinhos no início. Um deles chegou lá, mas tiveram bué de tempo. E é de propósito, tipo, a maior pontuação do Cinebench, e tiveram bué de tempo só a tentar fazer com que o PC ligasse. Tem mais, e de certeza quem viu ao vivo concordou que tem muito mais piada vê-los a tentar perceber porque é que o PC não arranca
do que afinar para o Cinebench, não é? Mas tem as duas variantes. Para quem gosta do OC, está lá o OC. Para quem gosta só do Troll, está lá o Troll, não é? O que é que eu fiz? Estas BIOS, atualmente, elas desligam o CSM, por natureza. Por definição, pode haver umas exceções que não, mas as mais atuais desligam o CSM. Até porque se não desligar o CSM, não funciona o Resizable Bar, por exemplo. E então o que é que eu fiz? Eu mexi em bué settings do processador. Já não me lembro o quê, mas basicamente capei o desempenho do processador, sem utilizar nada na primeira página da BIOS. Tu quando entras na BIOS MSI, tem lá aquela cena do OC, das voltagens, os clocks, tu não vias nada. Tinhas que entrar sempre em opções avançadas e nas opções avançadas eu tinha modificado aquilo tudo. Para tirar, já não lembro se desliguei núcleo, se baixei clock, se limitei a energia. Eu sei que fiz 5 ou 6 coisas diferentes para sabotar o desempenho do CPU. E para não ser fácil de encontrar o que é que eu fiz. E então fiz downclock com vários parâmetros, ativei o CSM e instalei o Windows em modo Legacy, que neste caso tinha que ser o Windows 10 em modo Legacy. O que é que aconteceu? O inspetor, a primeira vez que ligou o PC, foi direto para o Windows. Ele nem se apercebeu, deve ter percebido e ignorou que estava com o Windows 10. Ele arrancou para o Windows. Só que ele teve para aí 20 mil de pontuação no Cinebench. E era suposto ter mais ou menos 28, 29 mil. É o que costuma dar o 7900X. Ele tinha tipo 20 mil só. Então foi à BIOS. E o Lucas, por isso é que eles podiam... Eu disse que eles podiam falar um com o outro. Agora eles é que tinham que saber se isso era bom ou mau, ouvir o que o outro está a dizer. Porque o Lucas disse assim, ele estava na BIOS e disse assim, isto está tudo mexido e não tem nada a ver. E fez reset à BIOS. Caiu que nem um patinho. O inspetor foi atrás dele, fez reset à BIOS. E depois fez aquele Cinebench, fez reset à BIOS. Ao fazer reset à BIOS, o que é que acontece? A BIOS passa para default. Default é sem CSM e sem o CSM. O Windows, se estiver em modo Legacy, não arranca. Alterei bué cenas no CPU que não eram explícitas para ser o raciocínio lógico de... Obviamente que eu não vou ver setting a setting, vou fazer reset à BIOS, que assim fica tudo de origem e eu começo do zero. Certeza que não está sabotado. Era exatamente isso que eu queria que eles fizessem. E fizeram os dois reset à BIOS e nenhum dos dois estava a perceber que a BIOS estava com modo Legacy e deixou de estar. Porque há um truque. Mas aqui só quem faz isto constantemente é que sabe. Quando o Windows arranca, ou melhor, logo mal arranca, mal ligas o PC... Tens o logo da motherboard, tem umas letrinhas por baixo, a dizer carrega neste botão para entrar na BIOS, carrega naquele botão para fazer não sei o quê, tem aqueles, o boot menu, tem aquelas letrinhas em baixo. Quando tu ativas o CSM, essas letras ficam grandes. É logo um truque, mas isto quem não está habituado a lidar com isto diariamente, acaba por não se aperceber. Mas quem está atento a mim a perceber, ok, isto está com o CSM ligado porque as letras estão maiores. E outra forma de ver é quando está a carregar o Windows, quando ligas o teu PC, se o teu PC é recente, provavelmente já deves ter reparado que aparece aquela rodinha do Windows a girar, mas por cima está a imagem da motherboard. Uma imagem da motherboard, a dizer ASUS, MSI, qualquer coisa, não é? Se estiver em modo Legacy Windows, aparece um logotipo do Windows e não da motherboard. Eles fizeram isso, fizeram reset à BIOS, depois o Windows simplesmente não arrancava. E eles não pediram ajuda, mas eu dei uma ajuda aos dois e disse, os dois já estiveram com essa opção selecionada. O inspetor marcou e desmarcou a opção não sei quantas vezes. Ele foi lá, olhou para aquilo e ignorou. Eu só me ria por dentro. O Lucas lembrou-se da cena do CSM. Lembrou-se da cena do CSM e arrancou. Só depois é que partiram para o Cinebench, não é? Por exemplo, aqui, quando entras aqui no botão que diz OC, aparece boas cenas, não é? Nesse primeiro menu nada estava alterado. Eu entrei tudo em opções avançadas para esconder o downclock que fiz, não é? Exatamente para os incentivar a fazer reset em vez de andar a descobrir menu por menu. Aqui foi a cara do inspetor quando se apercebeu que perdeu o boot porque fez reset à BIOS. Esta aqui também é um bocado clichê, mas tinha um truque. O Lucas teve a estratégia certa, mas mancou. Aqui ia ganhar o Windows que arrancasse mais rápido para o ambiente de trabalho. O desafio era esse. O Windows que arrancasse mais rápido, simplesmente ligas o PC,
quando entrar no Windows acaba a contagem. O Lucas aqui disse, já acabei, já está feito, não preciso mais nada. E ele ativou como é que chama aquela opção na BIOS? O Memory Context Restore ou Restore Context. É aquela opção que existe nestes Ryzen para quando tu dás boot e ele simplesmente aplicar diretamente todos os settings de timings da memória, não fazer nenhum tipo de retraining da memória. Hoje em dia é menos importante, mas na altura dava bué tempo de boot, arrancava muito mais rápido. Se fizeres isso, o PC arranca mais rápido com o Ryzen 7000, aumenta a probabilidade de instabilidade. Tu podes ter aquilo tudo perfeitinho, daqui a 2 dias ligas o PC e tem uma instabilidade, porque aquele setting é traiçoeiro, dá muito tempo, recupera muito tempo de boot, mas pode introduzir instabilidade. Mas aqui estava certo. O desafio era entrar no Windows, não era estar estável. Portanto, o Lucas fez isso, fez ali 2 ou 3 merditas e simplesmente ativou essa opção na BIOS e sabia que o PC ia arrancar mais rápido e arrancou. O inspetor não se lembrou disso, ou se calhar não sabia na altura, dessa opção que estava na BIOS. Então andou com as cenas básicas de limpar o Windows e não sei o quê, de minimizar tudo que são processos de arranque, que faz todo sentido. Só que os dois esqueceram-se de uma coisa muito básica. Os dois esqueceram-se de uma cena. Bastava isso. Se o adversário não fizesse, estava automaticamente ganho. Os Ryzen, nesta altura, demoravam bué de tempo a arrancar por causa da DDR5, nesta altura. Mas já nesta altura havia uma forma de o fazer arrancar muito rápido. Primeiro, quanto menor a velocidade da memória, mais rápido ele arranca. Mesmo nesta altura, quando isto foi feito, se tu colocasses a memória sem perfil a 4800 ou ainda baixasses para 4000 a memória, ele arrancava mais rápido. E se for com um pente de memória, mais rápido ainda arranca. Ou seja, bastava fazer reset à BIOS, marcar, aquilo ia ficar a 4800, tu marcavas tipo 4000 e antes de fazeres isso tiravas um pente de memória fora. Eu estava sempre a repetir, vocês podem fazer o que quiserem no PC. Com um pente de memória a 4000 e arrancar com a mesma velocidade da DDR4. Porque o truque aqui não era otimizar o Windows para o arranque. Ainda que ajude, não é? Se os dois tivessem usado essa estratégia, ia ganhar quem tivesse o Windows melhor afinado para o arranque. Mas um não se lembrando, o outro bastava fazer isso. Um pente de memória fora, meter a menor velocidade possível de memória, pronto, feito. Era 2 minutos. 2 minutos está feito, acabou. Está pronto. Este aqui foi ganda troll. Vão a ver este miúdo que está aqui? E eu mandei-os sair fora. Eles foram dar uma volta, foram vigiados, para ter certeza que eles não viam, nem ouviam nada. Este rapaz escolheu, disse-lhe ele, vai escolher uma pessoa e essa pessoa vai esconder os cabos do PC dos 2 computadores. São só 2 cabos que eu tirei. Vai esconder. E depois, quando eles regressarem, eles vão ter que descobrir quem é que escondeu os cabos. Se eles acertarem quem é que escondeu os cabos, este rapaz perdia. Se eles não descobrissem, ele ganhava um prémio e ganhou um prémio. Ofereci-lhe, já não lembro o que é que foi, mas levou um prémio embora. Quando eles chegaram, eu não lhes disse que faltava cabos. Eu disse, o desafio é este, vamos embora, vamos começar a trabalhar. Mas, eles regressam, todos tranquilos, todos felizes. Enquanto estão a regressar, nenhum nem outro se apercebe que a placa gráfica não tem cabo. Olhem ali o cabo da placa gráfica. Não tem cabo. Então, neste preciso momento, eu não me lembro qual é o desafio que eles iam fazer, mas não conseguiram sequer ligar o PC. Nenhum dos dois se apercebeu no início. E olha que eles, os dois, olharam para o PC. Este desafio eles tinham que pôr o Ryzen a consumir a menor energia possível. Que é traiçoeiro, é preciso saber. Aqui é preciso saber. Eles tinham que pôr o Ryzen a consumir a menor energia possível. Quem baixasse mais o consumo do Ryzen ganhava. Só que entretanto, o PC não liga, porque não tem cabos. Olha, mas são os dois! Mas os dois fizeram isto. Olharam, mano, que eu me... E eu e toda a gente, não é? Porque estavam todos ali. E viram o que aconteceu? O rapaz escondeu os cabos. Os dois olhar para dentro do PC, porque o PC ligava, só não arrancava, não dava boot, não tinha cabo. Os dois olhar para dentro do coisa e foda-se, não falta nada. Dei-lhes uma tanguinha. Olha, o PC ligado. E olha, a gráfica sem cabo. Nenhum nem outro, mano.
Eu não me lembro o que é que eles fizeram. Há muitas formas de fazer isso, mas basicamente é o máximo que conseguis. Baixar todos os clocks, todas as tensões, desativar. Eu não sei se eles ativaram. Eu acho que um deles desativou uma CCX inteira. É desativar núcleos, nem que ponhas a trabalhar só com o núcleo, baixar U-Clock, baixar F-Clock, baixar tudo. Tudo. Porque o que gasta energia nos Ryzen em Idle não são os núcleos, é o I.O. Só que o I.O. também gasta mais se os núcleos estiverem com um clock maior ou forem mais núcleos. Então, tudo que tem a ver com o I.O., direto ou indiretamente, tu tens que baixar, para baixar o consumo. Ele aqui estava, eu estou a ver agora aqui, ele estava só com uma CCX ligada. Estava só com uma CCX. E acho que tirou o turbo. Está em 4700. Aqui, nesta fase, dá a sensação que ele desligou o turbo e desativou uma CCX. Mas repararem aqui, por exemplo, neste preciso momento, os núcleos estão a gastar 0.18 watt, mas o packet está a gastar 14. Porque é fácil os núcleos dos Ryzen não gastarem energia nenhuma. É muito fácil, é quase zero. Tu vais baixando clock, tirando tensões e ele passa para quase zero. O I.O. é que é complicado. Mas aqui o inspetor, já não me lembro o que é que ele fez, o inspetor aqui safou-se muito bem. Ele pôs o filho da puta do processador, o package, a gastar 11 watt. É obra. Ele aqui portou-se muito bem. Qual era o próximo? Aqui era aqui o próprio desafio é uma armadilha. O próximo teste era o teste do Blender. Vocês sabem que no benchmark do Blender há dois. Existe aquela aplicação que é só mesmo benchmark e depois há um benchmark que o pessoal usa, que é a aplicação normal do Blender, que carrega um perfil e ele faz lá o render. Não interessa. O que íamos usar ali era a aplicação específica só do benchmark, que ele faz 3 testes. E eu disse-lhes, eu só quero o teste do Classroom, que eu acho que aparece por aqui o Classroom, exatamente. Ele faz 3 testes. Interessa a pontuação do último só. Porquê? Porque eu quero... Primeiro porque é mais fácil para a pontuação. Em vez de estar a fazer média de 3, estar a fazer contas em tempo real não é prático. E depois, porque é aquele suspense de já correu os dois primeiros testes, mas não contou para nada o que interessa é o que vem agora, não é? Porque ele faz por ordem. Os dois, aqui foi uma confusão aqui. Os dois estavam a fazer mal. No fim, o Lucas, o inspetor, pediu-me ajuda e eu dei-lhe uma pista. Ele acertou com a pista e o Lucas no último momento também fez a mesma coisa. A questão é, o Lucas sabia desde o início, estava a ser nabo. Não estava a ver o que estava à frente dele. Ele sabia desde o início. O inspetor não sabia desde o início. O que é que acontece? A pontuação era o do Classroom. Eu disse isso não sei quantas vezes. O que me interessa é a pontuação do Classroom. Mas o inspetor... O Lucas ainda perguntou, peraí, mas isso é para processador? Porque... E eu, isso descobres tu. Foi o que eu lhe disse. Isso descobres tu. A mim só me interessa o Classroom. O que é que tu afinas a mim não me interessa. Eu indiretamente já disse que pode ser literalmente qualquer coisa. Só que no Blender, quando vais correr o benchmark, aparece lá uma opção que te deixa marcar ou o CPU ou a GPU. O que acontece? De cada vez que no YouTube alguém utiliza o Blender, é o quê? É para testar a CPU. Então, inconscientemente... o pessoal associa a CPU por norma, não é? Mas o Blender dá para testar a placa gráfica e se alguém for realmente utilizar o Blender é sempre com a placa gráfica a funcionar. Então, a certa altura eu ainda lhes disse, dei uma pista aos dois. A certa altura disse assim, vocês estão os dois muito, quando eu digo muito é mesmo muito, mas muito imenso, e não é muito e não é pouco, bastante abaixo do desempenho que é possível ter. Só com o Lucas, desde o início, ele estava a fazer overclock à placa gráfica. O inspetor estava a insistir no processador, estava a fazer teste de CPU e a afinar a CPU. O Lucas estava, desde que ele começou, ele estava a fazer overclock de placa gráfica. Só que o score não aumentava, porque ele não estava a marcar a opção. Ele sabia que tinha que afinar a gráfica, que podia, e não estava a marcar a opção. O inspetor nem sequer lhe estava a bater isso. Só que o inspetor pediu a minha ajuda, faltava para aí 1 minuto para acabar. E eu disse assim ao inspetor, existe uma opção, isto foi a ajuda que eu lhe dei, existe uma opção que tu não estás a alterar. Só lhe disse isto. Ele sentou-se, só que quando ele se sentou, acabou o tempo. Podem preparar o teste, que é para carregarmos no botão. A única coisa que podem fazer é abrir o teste para carregar. E o inspetor estava assim, olhou, e a cara dele, tipo, pois é, tem um botão que diz CPU, ele carrega, abre as opções, aparece lá a placa gráfica. Marcou a placa gráfica. O Lucas também fez isso, só que o Lucas
fez isso depois, é que se apercebeu. Só que o Lucas já tinha overclock na placa gráfica. E o inspetor ficou assim: foda-se, este gajo chegou lá porque eu já fiz. Porque eu fiz e ele apercebeu-se. Os dois estavam a ser nabos. Sabes porquê? Estás aí, inspetor, tu foste ganda nabo. Sabes porquê? Porque eu e o Lucas ajudámos-te no início e tu não te apercebeste. É os nervos. Porque isso aparece no vídeo, que eu digo assim: olha, não é por nada, mas porque eu estava sempre a picá-los, não é por nada, mas o teu adversário está ali já está com instabilidade, já estou a ver artefactos e coisas a pescar. O que é que dá artefactos? Placa gráfica. Até o Lucas comentou qualquer coisa. Nós os dois, não foi de propósito, mas nós os dois ajudámos-te. A placa gráfica, porque o Lucas estava a afinar a placa gráfica. Mas aqui por acaso foi bué de renhido, porque se o Lucas não tivesse marcado a opção ao fim, opa, até entre aspas seria injusto, porque ele estava a fazer a cena certa desde o início. Por outro lado, o inspetor é que marcou primeiro a opção de placa gráfica, que ele nem sabia que isso estava para mexer, só que já não teve tempo de afinar. Mas foi por ele ter mexido que o Lucas se lembrou, porque o Lucas não conseguia ver o que é que ele estava a fazer, mas conseguiu perceber que mudou qualquer coisa, porque deu cliques a mais, e então fez-se luz. Portanto, o Lucas foi beneficiado pelo inspetor, e ao mesmo tempo, se ele não tivesse sido beneficiado, também era injusto perder, porque ele estava com a estratégia certa desde o início. Moral da história, foi o último desafio, foi até ao fim, sempre renhido, sempre renhido. Um sabia a estratégia, não sabia a opção. O outro passou a saber a opção, não sabia a estratégia. Mas foi aqui, gostei, porque só no último desafio é que se soube o vencedor.